Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 25, que tem por título Educação Cristã. Hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Como ter uma vida educada cristã, como entender a educação cristã para nós como cristãos. Mas neste momento não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Camila vai fazer uma oração para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pelas bênçãos, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Te pedimos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, nos usa e unja também, Senhor, a cada ouvinte que está ouvindo, assistindo, aprendendo mais de Ti. Vem estar conosco, nos dirija, Senhor, somente na Tua palavra. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Educação cristã. Estudo 25 diz assim: educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano original estabelecido por Deus, a semelhança com Ele. Portanto, não se pode isolar a educação da redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar, a buscar e aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Então, queridos, nós não podemos separar a educação cristã da redenção. É o mesmo processo. Então vamos lá. Pergunta de número 1. Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Jó, capítulo 36, versículo 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Então, porque Ele é mestre dos mestres, porque Deus é o mestre dos mestres. Então é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação cristã para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os desígnios e desejos de Deus para o ser humano. É necessário ensinar os nossos filhos porque Deus é o mestre dos mestres, Ele é o professor supremo de todas as coisas, ou seja, Ele é o criador de todas as coisas. Então é necessário buscar esse importante conselho de Deus a respeito da educação cristã para os nossos filhos. Segundo, qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Deus transmitia seus ensinos face a face com o povo. Deus ensinava através da natureza. Então qual foi o método original que Deus ensinou, utilizado por Deus? Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, verso 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, o método original de ensino utilizado por Deus, Deus transmitia seus ensinos face a face. Todos os dias Deus ia até Adão e Eva na viração do dia, no pôr do sol. Como nós já ensinamos para você que a viração do dia é o pôr do sol. E então Deus os ensinava através da natureza. Deus mostrava a eles para que eles contemplassem a obra da criação de Deus. E Deus os ensinava tudo. Então Adão e Eva eram biólogos, eles estudavam a natureza. Ensinados por quem? Pelo mestre dos mestres, pelo próprio Deus. Deus ensinava ele através da natureza. Como lidar com a natureza, as ervas, todas as coisas que Deus havia criado. E qual foi, número 3, qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs?
Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o, estende a mão, e o tomou. Então, qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? A escola dos profetas. Então Deus tinha uma escola, já tinha separado para que o povo tivesse a escola dos profetas, para que ensinasse já o povo de Deus a seguir na comunhão e santidade com Deus. Por quê? Porque o profeta, ele ouvia de Deus face a face, né? Ele ouvia de Deus em sonhos e visões, e Deus sempre quis estar com o seu povo. Então, esse era um também dos métodos que Deus se revelava ao povo, que Deus falava. E essa era o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs, a escola dos profetas. Agora, número 4. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Vamos lá, Mateus 4, versículo 18 a 25. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco na companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Ensinava através da observação e convivência com o Mestre. Ensinamentos através da observação e convivência com o Mestre. Então, Cristo chamou os discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos, enquanto eles o observavam curar, pregar, ensinar e relacionar-se com as pessoas. Então o próprio Cristo mostrou como deve ser a educação cristã, qual o papel do cristão na realidade, né? Que era lidar com as pessoas de todas as áreas da vida delas, curando, pregando, ensinando, relacionando com as pessoas. Esse foi um método que Cristo usou para educar os discípulos, os apóstolos dele. E nós temos que seguir essa mesma linhagem, esse mesmo método de educação cristã para as nossas vidas. Número 5. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, a diferença que existe entre a educação cristã e a educação secular é que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, o que é que a gente vê? Deus criou todas as coisas, como você aprendeu nesse estudo, no estudo de número 2, e deu continuidade até no número 3.
E o homem vem e diz que o mundo surgiu de uma explosão cósmica, que uma partícula se juntou com outra, uma célula com outra, e aí foi surgindo os primatas, os australopithecus e por aí vai. Então veja, isso não tem nada a ver com realmente a criação original. Isso é apenas uma teoria. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é teoria, é prova. Tudo que a Bíblia ditou, que está escrito, se cumpre, se cumpriu muitas das coisas e outras estão se cumprindo ao longo da história. E nós estamos vendo que é prova maior do que a Bíblia, prova maior de que a Bíblia, ela mesmo mostra que o que está escrito está se cumprindo. Pega Mateus 24 e você vai ler sobre os últimos dias. Então, queridos, a diferença que existe entre a educação cristã e a educação secular é que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Realmente é verdade. Então, continuando, número 6. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, quais os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Então, nós temos que ter cuidado com o que é ensinado mesmo nas escolas, nas instituições, nas filosofias, que querem desfazer do Deus Criador. Então a gente vê que o homem agora tem fala, sobre o aquecimento global, mas o aquecimento global já estava profetizado pela Bíblia. Em Isaías capítulo 30, versículo 26, há mais de 3.000 anos atrás, Isaías disse que nos últimos dias o sol esquentaria 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. E o homem viu que o aquecimento global recentemente está acontecendo. Ou seja, Deus já havia avisado ao seu povo, há mais de 3.000 anos atrás. Então, nós temos que ter cuidado com os ensinamentos de filósofos hoje, de ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, que tenta desfazer e contradizer a Bíblia. Só que a Bíblia é tão perfeita porque ela é a palavra de Deus e o livro mais vendido no mundo, o livro mais traduzido no mundo. Ou seja, mostrando que não tem ninguém que consegue parar. Nós temos que ter isso em mente. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva. Tudo que está escrito está se cumprindo. Continuando. Número 7. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, qual o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante. Ao se levantar, ao se deitar, ao andar, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Nós temos um bebê, Caleb, Ele tem 1 ano e 3 meses, mas todos os dias de manhã nós oramos e estudamos a Bíblia com ele e cantamos hinos de adoração a Deus com ele. E ele ama isso. À noite também fazemos a mesma coisa.
para que ele tenha um sono tranquilo e ele cresça sabendo que foi criado por um Deus de amor, um Deus criador, um Deus que se preocupa em cuidar dele. E nós temos que criar os nossos filhos assim. E eu lhe digo mais, se todas as pessoas deste mundo fizessem isso com seus filhos, o mundo não estaria do jeito que está, com tanta criminalidade, com tanta desgraça, com tanto drogas, com tantas coisas. Teriam evitado muitas coisas, queridos. Então, se você tem filhos, aprenda a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, um caminho de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso evitaria tanta desgraça no mundo. Não é uma realidade? Vamos lá, continuando, número 8. Quais são os objetivos que o Senhor tem para as nossas crianças e os nossos jovens? Isaías 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Agora, capítulo 49, verso 25. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo e salvarei os teus filhos. Então, quais os objetivos que o Senhor tem para as nossas crianças e os nossos jovens? Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor, salvar os filhos. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para os pais e dizer: o que foi que você fez com a bênção que eu te dei? Então, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Deus quer que a gente ensine o caminho da salvação, para que os nossos filhos também sejam salvos em Cristo, sejam transformados pela palavra do Senhor, para que os nossos filhos sejam obedientes, respeitem em casa e respeitem as pessoas, respeitem nas escolas. A gente vê aí vídeos rodando na internet de crianças na escola agredindo os professores, brigando nas portas das escolas. Por quê? Porque os pais nem conhecem ao Senhor e nem ensinam aos seus filhos o Senhor. Então, querido, essa é a verdadeira educação que o mundo precisa hoje. Essa é a verdadeira educação. Eu digo isso com tamanha certeza, que o mundo precisa hoje é a educação que ensine a palavra do Senhor. Número 9. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós precisamos ensinar a criança no caminho que se deve andar, colocar no caminho. O texto não está dizendo para você falar do caminho, mas para você colocar a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer e for velha, não se desviará dele. Então, queridos, precisamos ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior, buscando a excelência na formação acadêmica. Porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e a pátria superior, que é a pátria celestial. Então, a verdadeira educação tem sólido fundamento acadêmico no campo teórico e experimental. Prepara o educando para servir. Prepara o educando para a eternidade. Está fundamentada em princípios morais e éticos. Busca a exaltação de Deus como Criador. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Essa é a verdadeira educação cristã que nós temos que dar aos nossos filhos. Vamos fazer uma recapitulação? Você vai ler a recapitulação agora, Camila, aí? A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar a verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos foram oferecidos.
Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em sua palavra deve ser adotado. Amém? Então vamos fazer um compromisso de fé? Decido seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e para meus filhos. Preciso da ajuda de Deus para viver esses princípios. Amém? Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos ajude a ter uma educação cristã e ensinar os nossos filhos a ter uma educação cristã, a exaltar o Criador? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, que agradecemos por esse estudo, que agradecemos porque o Senhor usou pessoas para nos educar de maneira cristã, educar na Tua palavra, educar nos Teus caminhos. E te agradecemos porque o Senhor está nos usando para ajudar as pessoas a serem educadas na Tua palavra e ter uma vida de educação cristã, não só para elas, mas para os próprios filhos delas. Abençoa, Senhor, os nossos amigos ouvintes, que eles venham se entregar ao Senhor completamente, sem reservas, que eles venham a aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Perdoa todos os nossos pecados, nos batiza com Teu Espírito Santo, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia e compaixão sobre a vida de cada um de nós. Essas bênçãos nós te oramos e te pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa tarde e a nossa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, fiquem na paz de Jesus e até os próximos estudos. Tchau, tchau.